Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de conteúdo do canal Matemática Demais da Conta. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula que vai começar a tratar de um dos assuntos mais importantes da matemática, que é o assunto de equações. Então, o objetivo dessa aula é responder para vocês duas questões importantes. Primeiro, o que é uma equação? E a segunda pergunta importante é o que significa você resolver uma equação? Então, nesse primeiro vídeo introdutório, nós não vamos nos preocupar em explicar como resolver uma equação. Isso nós vamos fazer nos vídeos seguintes, quando a gente for explicar o que é uma equação do primeiro grau e como se resolve, e depois o que é uma equação do segundo grau e como se resolve. Então, nesse primeiro bate-papo inicial, a ideia é que você entenda de modo geral o que é uma equação e o que significa resolver uma equação. Então, veja, independente do tipo de equação que a gente esteja trabalhando, sempre existe um esquema padrão, que vai valer em todos os casos. Você tem sempre um membro esquerdo, um sinal de igual e um membro direito. Nesse momento, eu abro um parêntese para explicar para vocês o seguinte. Dentro da matemática, existem diferentes assuntos, se trata com diferentes objetos matemáticos. Um desses objetos são os números. Então, dentro desse contexto numérico, existem as chamadas equações numéricas, que são as equações que a gente vai começar a exemplificar nesse vídeo e tratar, como eu falei nos vídeos, sobre a equação do primeiro grau e a equação do segundo grau. Entretanto, dentro da matemática existem outros objetos matemáticos. Por exemplo, existem as matrizes. Para quem já está no ensino médio e já estudou esse assunto de matrizes, existem as chamadas equações matriciais. Veja, eu não estou nesse momento explicando o que é uma matriz e nem muito menos explicando o que é uma equação matricial. Eu estou dizendo apenas que existem equações que, em vez de envolver relações entre números, envolvem relações entre objetos matemáticos que a gente chama de matrizes. Já para o pessoal lá do ensino superior, da matemática avançada, existem as chamadas equações diferenciais, que é um outro tipo de equação, onde os objetos matemáticos que fazem parte desse tipo de equações são objetos que a gente chama de funções. Oportunamente também vamos fazer vídeos explicando o que é funções e também vídeos mais avançados explicando o que é uma equação diferencial. Mas nesse momento, como eu falei, o objetivo não é explicar isso, é apenas dizer para vocês que existem diferentes tipos de equação. Mas seja lá qual for o tipo de equação, sempre vai valer esse esquema geral que a gente apresenta aqui. Uma equação é sempre formada por um membro esquerdo, um sinal de igualdade e um membro direito. O que vai mudar de uma equação para outra é se ela é uma equação numérica, se ela é uma equação matricial, se ela é uma equação diferencial, quais são os tipos de objetos que vão solucionar aquela equação. Entretanto, todas elas, repetindo, têm de comum esse esquema geral, sempre um membro esquerdo, um sinal de igual e um membro direito. Então, nesse vídeo introdutório, eu vou apresentar na sequência para vocês exemplos de equações numéricas. E nós vamos tratar apenas de equações numéricas para poder entender o que é uma equação e para poder ver como se resolvem equações nos vídeos seguintes que eu falei, sobre equações do primeiro grau e equações do segundo grau. Então, fiquem tranquilos que a gente não vai tratar de equações matriciais agora, nem de equações diferenciais. Eu apenas citei isso para que vocês entendam que existe, mas que em qualquer dos casos, uma equação é sempre baseada nesse esquema. Um membro esquerdo, um sinal de igualdade e um membro direito. Então veja, dito de maneira muito direta e muito simples, uma equação matemática é uma sentença matemática, é o que a gente chama de uma proposição matemática aberta. E eu daqui a pouco vou explicar para vocês com muita calma o que é isso. Então, uma equação matemática é como uma frase matemática.
E essa frase ela é formada exatamente a partir desse esquema: membro esquerdo, sinal de igualdade e membro direito. Então, pela primeira vez eu vou fazer uma comparação com vocês e vou sempre repetir isso em vários vídeos, sempre que essa necessidade surgir. A melhor maneira de a gente entender como funciona uma equação, seja ela qual for, é comparar uma equação com uma balança de equilíbrio. O que é uma balança de equilíbrio? Não é essas balanças automáticas de self-service que a gente vai lá e pesa um prato de alimento. Não. Balanças de equilíbrio são aquelas balanças de feira, aquelas balanças que têm dois pratos. E, portanto, você pode estabelecer ali um equilíbrio de pesos. Então, toda vez que a gente falar numa equação, vamos lembrar dessa analogia, vamos lembrar dessa imagem. Uma equação está sempre relacionada a algum tipo de equilíbrio que você estabelece entre os objetos matemáticos presentes naquele tipo de equação. Então, por exemplo, nessas equações que a gente vai começar a estudar, que são as equações numéricas, a gente vai tratar de um tipo de equilíbrio numérico entre valores. Então, veja bem, por que eu fiz essa comparação com vocês com a questão da balança de feira, a balança de pratos, a balança de equilíbrio? Porque, pensa bem, suponhamos que você tenha uma balança de feira e você tenha pesos iguais dos dois lados, essa balança esteja equilibrada. Você concorda comigo que se você acrescentar ou retirar pesos iguais dessa balança dos dois lados, você não altera o equilíbrio? Por exemplo, se ela estiver em equilíbrio e você acrescentar dos dois lados 1 quilo, é claro que você alterou o peso real de cada lado, mas você não alterou o equilíbrio, concorda? Por outro lado, se você pegar uma balança em equilíbrio e remover 2 quilos de cada lado, você também não altera o equilíbrio, porque você removeu pesos iguais dos dois lados. Então é nesse sentido que eu vou sempre lembrar que uma equação tem a ver com esse balanço, com esse equilíbrio, de tal maneira que em várias situações aplicadas, principalmente quando a gente for estudar as equações do primeiro grau, você vai ver que se você fizer uma coisa dos dois lados, do lado direito, no membro esquerdo e no membro direito, você não altera o equilíbrio da equação. E é exatamente esse jogo de equilíbrio que permite a gente resolver ou solucionar uma equação. Bem, minha gente, então eu vou apresentar agora para vocês uma sequência de exemplos de equações numéricas. E a gente vai analisar cada caso, passo a passo, e entender o que cada equação dessa significa. O primeiro exemplo que eu apresento para vocês é a equação x mais 3 igual a 7. Então veja, o que essa equação está pedindo para a gente? Ela está pedindo que a gente tente descobrir um valor de x, um valor numérico, que se eu substituir o x, que a gente chama de incógnita, por esse valor, eu consigo nessa equação uma situação de igualdade ou de equilíbrio. Então veja que essa equação ela obedece àquele esquema geral que a gente falou. Você tem um membro esquerdo, que é a expressão x mais 3, você tem o sinal de igualdade e você tem um membro direito, que nesse caso está representado apenas pelo número 7. Mas ela segue aquele esquema que a gente havia colocado anteriormente. Uma outra equação que a gente poderia apresentar como exemplo seria essa aqui, 2x menos 3 igual a 5. Então, a pergunta que está em jogo aqui é: será que existe um valor numérico que, se eu substituir esse valor numérico por essa incógnita x e fizer essa conta, ou seja, multiplicar esse valor numérico por 2, subtrair de 3, eu obtenho como resultado o valor 5? Eu acredito que muitos estudantes que já estão no ensino fundamental e no ensino médio claramente sabem resolver esse tipo de equação. Mas, como eu havia prometido, não é o momento agora de explicar como resolve. Isso eu vou fazer no próximo vídeo, explicando passo a passo. Nesse momento é a gente entender o padrão das equações. Um terceiro exemplo de equação que eu posso apresentar para vocês será esse aqui. Se eu tiver, por exemplo, 0 vezes x
mais 4 igual a 0. Veja, a pergunta é, será que existe um valor numérico de x que, se eu substituo esse valor por x, multiplico por 0 e somo com 4, será que isso dá 0? Bem, pessoal, então nesse momento o importante é a gente entender que, através desses exemplos que foram colocados, que todas as equações elas sempre seguem aquele mesmo padrão que eu falei. Um membro esquerdo, um sinal de igualdade e um membro direito. Em particular, esses 3 exemplos que eu coloquei aqui no quadro são exemplos do que a gente chama de equações do primeiro grau, que, como eu havia dito, nem estou explicando agora o que é e muito menos explicando como se resolve. E isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Nesse momento, o importante é a gente ganhar familiaridade com esse padrão que todas as equações seguem, que é um membro esquerdo, um sinal de igualdade e um membro direito. Bem, finalmente eu quero observar para vocês o seguinte, dada uma equação qualquer, pode acontecer de ela ter uma solução, pode acontecer de ela não ter solução. Não sei se vocês sabem disso. Existem equações que você não consegue encontrar um valor numérico que consiga estabelecer ali uma situação de equilíbrio e de igualdade. Por exemplo, entre as equações que eu coloquei aqui no quadro, tem uma delas, que eu nem vou falar agora qual que não tem solução. Existe uma delas que, para qualquer valor de x que você substituir por um valor numérico, você não consegue estabelecer uma igualdade, uma situação de equilíbrio. Então, dada uma equação, ela pode ter solução, pode ter uma única solução, pode não ter nenhuma solução, e pode ter até infinitas soluções. Então, quando a gente for tratar das equações do primeiro grau, eu vou fazer exatamente essa classificação. As equações do primeiro grau que possuem uma única solução, e nós vamos dar as condições para que isso aconteça. Vamos falar das equações do primeiro grau que não têm solução e daquelas que têm infinitas soluções. Vocês vão ver que é bem interessante fazer essa análise. Finalmente, nós vamos responder a segunda e última pergunta dessa aula, que é o que significa resolver uma equação. Então, qual que foi a primeira pergunta? A primeira era o que é uma equação? Nós vimos que uma equação é uma frase matemática, é uma sentença aberta, que eu vou explicar agora o que é isso, e que estabelece uma situação de equilíbrio ou de igualdade. A segunda pergunta é o que significa você resolver uma equação? Então, para a gente entender isso muito bem, vamos deixar um pouquinho a matemática de lado e vamos pensar em frases da língua portuguesa. Então, existem frases que são afirmativas, existem frases que são exclamativas, existem frases que são perguntas. Então, veja, dentro da matemática, as frases que a gente tem interesse, as chamadas sentenças matemáticas de interesse, são as chamadas sentenças afirmativas, sentenças declarativas. Ou seja, eu afirmo alguma coisa, eu declaro alguma coisa. E essas afirmações ou essas declarações, é muito importante a gente entender que elas podem ser verdadeiras ou podem ser falsas. Por exemplo, se eu afirmo que Brasília é a capital do Brasil, essa é uma frase, é uma afirmação que é verdadeira. Mas se eu afirmar que Brasília, por exemplo, é a capital de Portugal, isso não está correto. Isso é uma afirmação falsa. Então, dentro da matemática, a gente tem interesse nas sentenças declarativas, aquelas que declaram, que afirmam alguma coisa, que podem ser classificadas como verdadeiras ou como falsas. Então, eu vou dar alguns exemplos para a gente entender bem o que significa isso. O que significa resolver uma equação. Suponhamos que eu faça a seguinte afirmação matemática. Eu afirmo para vocês que 2 mais 3 é igual a 5. Então, imagine que eu faça essa afirmação e faça a seguinte pergunta. Dentro daquilo que a gente conhece da matemática, eu posso classificar essa afirmação como sendo verdadeira ou como sendo falsa? Bem, então dentro aí das operações que a gente estudou, que a gente aprendeu em matemática, a gente sabe que 2 mais 3 é igual a 5. Então essa é uma afirmação matemática, uma sentença matemática que a gente pode classificar como verdadeira. Então eu vou colocar aqui um V de verdadeiro para classificar essa sentença matemática como uma afirmação verdadeira.
Ora, por outro lado, eu posso chegar aqui e escrever a seguinte frase matemática. Eu posso afirmar, por exemplo, que 1 mais 4 é igual a 9. Ora, eu não vou ser preso por isso, por afirmar que 1 mais 4 é igual a 9. Agora, apesar de ser uma sentença declarativa, uma sentença afirmativa, é claro que dentro do que a gente conhece das operações matemáticas, se eu perguntar para vocês qual é a classificação dessa sentença, verdadeira ou falsa? É claro que a gente sabe que isso é uma sentença falsa. Então eu vou colocar aqui a letra F para classificar essa segunda sentença como sendo uma afirmação falsa. Agora veja, se eu escrever a seguinte frase matemática: x mais 2 é igual a 5. E repetir a mesma pergunta para vocês, que é, essa sentença matemática, a gente pode classificar ela como verdadeira ou como falsa? Ou seja, afinal, afirmar que x mais 2 é igual a 5, isso é verdadeiro ou isso é falso? Então veja que nesse caso a resposta é depende. Essa sentença, do jeito que ela está colocada aqui, ela não pode ser classificada a princípio como sendo verdadeira nem como sendo falsa. Por quê? Porque do jeito que ela está colocada, depende do valor de x que eu substituí para transformá-la numa sentença verdadeira ou numa sentença falsa. Então, é exatamente esse tipo de declaração matemática, de afirmação matemática, que a gente chama de uma sentença aberta. Portanto, no caso, uma equação. Então, agora está claro, quando eu falei que uma equação é uma sentença aberta, a gente tem agora aqui o exemplo bem claro. Uma sentença aberta é uma sentença que depende que você substitua a incógnita por algum valor para que ela possa se tornar uma sentença fechada. Ou seja, a partir daí poder ser classificada como verdadeira ou como falsa. Aí você pergunta, Sansuki, o que é uma sentença fechada? É uma sentença como essas que estão aqui em cima. Quando eu afirmo 2 mais 3 igual a 5, é uma declaração, uma sentença fechada. Ela é, no caso, verdadeira. Já a segunda sentença, 1 mais 4 igual a 9, também é uma sentença fechada. Só que nesse caso, ela é falsa. E, finalmente, a terceira sentença, x mais 2 igual a 5, ela é uma sentença aberta, porque ela fica em aberto, dependendo ou aguardando o valor de x que você vai substituir para que ela se torne uma sentença ou verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, se eu substituir x pelo valor 4, essa sentença aberta se torna uma sentença falsa. Por quê? 4 mais 2 é igual a 6. Então, eu teria o absurdo de afirmar que 6 é igual a 5. Ela seria uma sentença falsa. Por outro lado, se eu substituo x, a incógnita x, pelo valor 3, aí dá tudo certo. Por quê? 3 mais 2 é igual a 5. Então, eu tenho que 5 é igual a 5. Então, eu estabeleço aquela condição que eu falei inicialmente, a condição de equilíbrio entre um membro esquerdo e um membro direito. Então, se eu substituo, repetindo, x pelo valor 3, eu transformo essa sentença aberta numa sentença fechada verdadeira, que significa você estabelecer a condição de equilíbrio entre os dois lados da equação. Então, para resumir tudo isso, o que significa resolver uma equação, seja ela qual for? É você encontrar o valor daquela incógnita, tal que, quando você substitui a incógnita por aquele valor, você transforma a equação ou a sentença aberta numa sentença verdadeira. Então, é exatamente isso que significa resolver uma equação. Então, em particular, nesse caso, se a gente diz que o valor x igual a 3 resolve essa equação, significa você dizer que x igual a 3 é a solução dessa equação. Então, o que é a solução? É exatamente aquele valor numérico que, quando colocado, substituído no lugar da incógnita, transforma aquela sentença aberta numa sentença verdadeira. Então, mais uma vez, resolver uma equação significa encontrar o valor numérico daquela incógnita
que, ao substituir a incógnita por aquele valor, transforma aquela sentença aberta numa afirmação verdadeira. Então, nesse caso, por exemplo, a gente pode voltar aqui e ver que o valor que resolve essa equação que está no exemplo 1 é o valor x igual a 4. De fato, se eu fizer x igual a 4, eu fico com 4 mais 3 igual a 7. Portanto, 7 igual a 7. Eu estabeleço a igualdade, o equilíbrio entre os dois lados. Então, no próximo vídeo, a gente vai tratar sobre as equações do primeiro grau, classificar essas equações e aprender passo a passo como é que a gente resolve as equações do primeiro grau. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor esse conteúdo, então curta e compartilhe com seus amigos. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o seu sininho para nunca perder as nossas atualizações. Até a próxima!